Renato Augusto está entre os 5 melhores jogadores que passaram pelo Corinthians, amigos e amigas do Futeboleiro. Bando de loucos e loucas, vai deixando o teu like, comenta muito nesse vídeo, concorda, acha que o Renato está entre os 5 melhores que passaram pelo Corinthians ou não? Eu quero saber a tua opinião, afinal de contas enviaram, essa pergunta pra gente e vamos falar que a gente gosta de dar opinião aqui no Futeboleiro Brasil e a gente gosta também quando você se inscreve no canal no YouTube, segue a gente nas redes sociais, Futeboleiro Brasil, teremos muitas novidades na próxima temporada. Assim como os clubes, o Futeboleiro Brasil também. Fica com a gente. Bom, Renato Augusto está entre os 5 melhores na história do Corinthians? Eu acho que não. Isso não quer dizer que o Renato seja ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. O Renato é um grande jogador, foi importante na história do Corinthians. Eu costumo dizer que o clube, para se tornar gigante, o Corinthians é um time gigante, ele precisa ter massa, ter muitos torcedores que o apoiem e jogadores também que consigam construir a história desse time, Jogadores passam, vão, voltam, depois se aposentam, o clube fica. Mas jogadores são importantes na construção de um legado, de um clube gigante. O Renato foi muito importante na história do Corinthians, sim. Mas aqui a gente está abordando, gente, melhores na bola, parte técnica ali, quem você acha melhor? Você acha que o Renato tá entre os 5 melhores? Renato é muito bom jogador, muito qualificado, jogador de Copa do Mundo, mas eu acho que tem outros jogadores que eu considero melhores, sabe? Por exemplo, no Corinthians passou o Tevez. O Tevez é um jogadoraço muito qualificado, muito qualificado. O próprio Cássio, eu acho que é melhor do que o Renato Augusto. Ah, mas, amigo, olha só, são posições diferentes. O Cássio, por tudo que ele já fez no Corinthians, por tudo que ele está fazendo e pode fazer ainda. Para mim, é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro há anos, sabe? É um top 3 tranquilo aí. Ele tá sempre ajudando o Corinthians, sempre sendo decisivo, Muitas vezes não falam tanto dele porque o time do Corinthians é horroroso. E aí dão ênfase em outros goleiros de times que estão disputando título, Então, cara, o Marcelinho Carioca foi muito importante no Corinthians e jogou muita bola também, Já que a gente está falando, sobre a questão de parte técnica, de jogar bola. O Marcelinho Carioca jogou muito no Corinthians. O próprio Neto, cara, jogou muito no Corinthians, E, cara, Rivelino, Sócrates, enfim, o Ronaldo Fenômeno que passou pelo Corinthians, o Gamarra, zagueiraço. Então, assim, você tem aqui vários nomes que eu acho que estão na frente do Renato Augusto, pelo menos na questão de melhores. Maiores, aí a gente compara com títulos, Já pode ser que seja diferente aí, talvez eu não citasse alguns nomes que eu citei aqui. Mas como a gente está falando de bola, velho, há muito tempo que eu não vejo um zagueiro aqui no futebol brasileiro, mesmo ele não sendo, brasileiro, mas do nível do Gamarra. Então, cara, eu me amarro no Gamarra, um jogadoraço. Era um jogadoraço, hoje ele está aposentado, então eu valorizo muito esse tipo de zagueiro. Naquela época que o zagueiro era mais bruto, Você tinha um Gamarra, jogando fino da bola, um Mauro Galvão também jogava demais lá no Vasco. Então, a parte técnica eu acho que o Corinthians teve outros jogadores que foram melhores do que o Renato. Mas como eu falei, não acho que o Renato seja horroroso, não é isso. Mas outros jogadores jogaram mais do que o Renato Augusto, Então jogando ainda que eu citei o Cássio, Concorda comigo? Falei muita bobeira? Comenta aqui embaixo, pode discordar, por favor, com respeito, Pode discordar, manda o seu comentário aqui embaixo que a gente do Futeboleiro do Brasil quer saber a tua opinião. Renato Augusto está entre os 5 melhores que passaram pelo Corinthians?